seu coração como tocou os nossos também. Nós estamos expondo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós já fizemos a exposição do primeiro capítulo e do capítulo número 2, hoje nós vamos fazer do capítulo de número 3. Então eu te convido a ir lá em Atos, capítulo de número 3. Nós vamos separar por frações o capítulo, para que fique mais fácil e didático o nosso aprendizado, a nossa pregação nessa noite. Então nós vamos ler primeiramente do versículo de número 1 ao versículo de número 10. E eu vou ler, eu peço que os irmãos me acompanhem de forma silenciosa. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu o povo todo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta de Formosa do templo. E encheram-se de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Pai querido, neste momento, ó Deus, nós levantamos as vozes até o Senhor, pedindo que o Senhor ilumine os nossos corações e a nossa mente, que o Senhor nos dê entendimento, Pai, para compreender a sua palavra, para aprender do Senhor esta noite, que os nossos corações e a nossa alma possam estar regadas pelo seu Santo Espírito e encontrar alento, Pai, e refúgio no que vamos aprender hoje. Que o Senhor possa nos guiar, direcionando os nossos corações, o nosso entendimento ao Senhor e à sua santa vontade, que eu te peço, ó Pai. Amém. Meus irmãos, olhem bem o verso de número 6 que nós lemos. O versículo de número 6 que diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Nós já escutamos com certeza muitos sermões, muitas pregações sobre isso, sobre esse homem que recebeu este milagre da parte do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para isso, logo após o estrondoso som do Pentecoste que nós vimos em Atos capítulo 2, logo após o nascimento da igreja visível, que passa de 120 pessoas no final do primeiro capítulo de Atos, para mais de 3.000 pessoas no final do segundo capítulo de Atos, nós somos levados não a um espetáculo de multidões, como que acontecera no final do capítulo 2, mas a uma cena simples, de aparência pelo menos bem simples. Nós temos 2 apóstolos indo orar, como rotineiramente eles faziam. Nós temos um homem coxo, aleijado, aos pés da porta do templo, pedindo esmola, como ele sempre fez no decorrer da sua vida. E aí nós temos o encontro dessas 3 figuras na porta do templo. Mas nós devemos nos lembrar de uma coisa, irmãos. Quando a mão soberana de Deus move a história humana, não há encontros casuais. Aquele homem que queria prata e ouro ia receber algo muito maior do que a prata e o ouro. O que para os olhos humanos aqui parecia uma rotina ou algo que poderia acontecer, não é, com várias outras pessoas. Para nós,
nós vemos o conselho eterno do decreto do Senhor em execução, a providência de Deus na vida daquele homem. Aquele pobre mendigo que era carregado dia após dia, ele não estava ali por um mero detalhe na história, não. Formosa, a porta do templo, estava no calendário da graça. E este encontro estava registrado por Deus, antes mesmo da fundação de todo o mundo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Veja bem, meus irmãos, a descrição daquele homem, daquele coxo, não é uma simples descrição histórica de alguém, mas é uma parábola de vida, da condição de que todo pecador se encontra antes de Cristo. Ele era coxo de nascença, incapaz de andar no caminho da vida. Assim éramos nós, assim são as pessoas que ainda não se encontraram com o Senhor. Nós éramos espiritualmente aleijados. Nós herdamos de Adão não apenas a carne, mas também a corrupção espiritual. Nós não buscávamos a Deus, nós não sentíamos deleite em agradar ao Senhor, nós não queríamos estar nos caminhos do Senhor. Nós não aprendemos a mancar no meio da nossa jornada. Não. Nós já nascemos incapazes de andar com Deus. A Bíblia vai nos ensinar que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, da graça de Deus. A Bíblia vai nos mostrar o profeta em um vale de ossos secos, olhando para aqueles ossos, e é só quando o Espírito Santo do Senhor assopra sobre os ossos. Só quando o Senhor vem ao encontro do homem, o homem então se coloca de pé, os ossos se juntam, criam nervo, carne, pele, tudo junto para caminhar com o Senhor. E o que fazia este homem na porta de Formosa? Na porta do templo, para ficar mais fácil, ele estendia a mão. Era o único ato que ele fazia. Ele estendia a mão e pedia esmolas. Pedia a boa vontade das outras pessoas. O coração natural, meus irmãos, do homem busca alívio em coisas pequenas, como aquele homem buscava. Em moedas que brilham passageiramente, mas não sustentam uma eternidade com Deus. O coração daquele homem buscava apenas o alívio momentâneo, umas moedinhas, para o almoço ou para a janta. Assim, o pecador se contenta com a prata deste mundo, com o ouro deste mundo, com os prazeres deste mundo, com o deleite deste mundo, sem perceber que nenhuma riqueza pode suprir ou sustentar a miséria da alma. Neste dia, na porta do templo, neste único lugar, este homem encontrou dois servos do Senhor, sem prata e sem ouro, mas cheios de Cristo. Eles não podiam aliviar o momento, mas eles podiam aliviar a alma daquele homem na noite. E pela boca de Pedro, então, ressoa uma frase que atravessa há séculos desta cristandade. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Que maravilha! Aquele homem que nunca dera um único passo, agora a Bíblia nos diz que ele salta como um cervo e se põe em pé sobre os seus pés. Ele nunca andou. Se nós olharmos para a medicina, isso é impossível. Uma pessoa que nunca andou, que é desde o nascimento, paralisada da cintura para baixo, as pernas são finas, incapazes de sustentar o peso do corpo. Aquele homem, ele não se levantou em pé devagarinho, apoiando. A Bíblia diz que ele saltou e se pôs em pé. O que antes mendigava na porta do templo, agora entra no templo louvando a Deus. Ele não se contentou em se pôr de pé e ficar à porta falando que recebeu do Senhor um milagre, não. Ele entrou no templo para louvar ao Senhor. Isso, irmãos, é salvação na essência. Cristo não nos dá esmola, Ele nos dá uma vida. E a Bíblia vai nos dizer que é uma vida plena com o Senhor.
Ele não apenas melhora a nossa condição enquanto pecador, e eu não estou falando aqui de finanças. Ele nos faz novas criaturas, novo nascimento. Ele não solta as correntes que nos prendem, não. Ele fortalece os pés para que nós possamos andar nos caminhos dele, livres dessas correntes. Aqui temos mais do que uma cura física. O que esse homem vivenciou é um retrato de todo o Evangelho. Veja, como bons cristãos que somos, confessos, não foi a fé deste homem que produziu o milagre, mas o poder soberano que há em Cristo Jesus. A fé só foi um canal, não foi a fonte do milagre. Quantas vezes nós vemos pessoas que dobram o seu joelho e colocam o seu coração, a sua fé, em estátuas de barro, de bronze, de metal, de lata. Outros depositam toda a sua fé em homens, se esquecendo que, por mais verdadeira ou grande que seja essa fé, quando ela não está direcionada a Cristo, a Deus, ao único Deus vivo, ela é uma fé tola, é uma fé sem sentido, incapaz de produzir vida e vida eterna. O nome de Jesus é que levantou aquele homem, é o nome de Jesus que nos levanta do pecado. É Ele que nos chama, é Ele que nos salva. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós somos lembrados do que Deus fez por nós. Todos nós éramos mendigos espirituais. Todos nós nascemos coxos de coração até encontrarmos com Cristo e passarmos por um novo nascimento. Mas quando nós ouvimos o chamado irresistível do Evangelho, e isso acontece de formas diferentes. Algumas pessoas escutaram uma pregação, outras ocorreu através de um hino, ou de um testemunho, ou de uma conversa de um amigo próximo. Mas todos nós fomos chamados de forma irresistível por Deus, através de Cristo, através do Evangelho. O Espírito Santo nos levanta. O Espírito Santo firma os nossos pés e nos faz caminhar em novidade de vida. Agora, como aquele homem, não apenas entramos no templo, mas que nós possamos entrar nos atos eternos com cânticos de louvor ao Senhor. Nós vamos olhar para este texto hoje para aprendermos três grandes verdades, ou para olharmos para três grandes verdades. A primeira que eu quero destacar com os irmãos é que o nome que curou aquele homem foi o de Cristo. Cristo foi a fonte do milagre. O Espírito nos conduz. Agora uma cena que é carregada de contrastes. Observe que de um lado nós falamos que havia dois apóstolos pobres aos olhos dos homens. Não tinham prata, não tinham ouro. Do outro lado, nós temos um homem miserável, coxo desde o ventre da sua mãe, acostumado a viver dependendo da piedade alheia, sem nunca ter experimentado sequer o gosto da liberdade ou do privilégio de uma adoração plena no templo. Mas os apóstolos, apesar de pobres, eram ricos de Cristo. E o mendigo, apesar de não ter experimentado a liberdade, ansiava por essa liberdade. Notem que, como o Espírito Santo faz uma pintura muito bem feita aqui, retratando a realidade de toda a humanidade. Nós não temos forças para andar no caminho do Senhor. Nós não temos pés firmes para trilhar o caminho da justiça. Mesmo hoje, nós vacilamos quando confiamos em nós mesmos. Nós ainda mentimos, nós ainda escorregamos, nós ainda omitimos algumas coisas. O pecado nos faz incapazes. E será assim até um dia em que tivermos plenamente restaurados aos pés do nosso Senhor, em um novo céu, em uma nova terra, cantando hosana ao Rei das alturas. Nós podemos aqui nesta terra mendigar por religião, como muitos falam, correndo atrás de homens, correndo atrás de milagres e sinais.
Nós podemos pedir esmolas de moralidades. Não faça isso que vai para o inferno. Não faça aquilo porque senão você perde a sua salvação. Não faz isso porque não pode, é pecado. Bem, mas jamais, por nossas forças próprias, nós poderemos entrar nas portas da vida eterna. E é aí, neste ponto, que a graça e a misericórdia de Deus se manifesta aos homens. Pedro e João não tinham o que o mendigo pedia, prata e ouro, mas tinham aquilo que ele mais precisava. Jesus Cristo ia ser crucificado. Meus irmãos, que glória que há neste nome. Um nome que é desprezado por tantos homens, mas é exaltado pelo Pai. Um nome que os príncipes da terra, quando ele veio, rejeitaram ele, mas que Deus no céu entronizou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um nome que o inferno teme, os demônios reconhecem e que os anjos adoram em espírito e em verdade. Pedro, então, estende a mão não com uma moeda, mas com a autoridade divina dada por Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o que acontece a seguir? Impossível. Um homem que era coxo desde o nascimento salta. Os pés que jamais haviam sustentado um corpo, agora se tornam firmes como um baluarte, como uma coluna. O homem que sempre foi carregado começa a saltar, a pular e andar por si mesmo. O mendigo que vivia do lado de fora do templo, agora adentra o templo, louvando a Deus. Este é o retrato do pecador regenerado, da regeneração que vem de Deus. Quando Cristo nos chama, e Ele nos chama de forma eficaz, não é para melhorar um pouco quem nós somos, mas para nos transformar de forma radical. Não é à toa que nós usamos o termo conversão. É uma mudança drástica de caminho, de quem nós somos. Cristo não nos chama para dar um alívio no momento. Ele nos chama para dar uma vida nova, mesmo que passemos por dificuldades aqui. Ele não apenas nos fortalece, mas Ele cria uma força em nós que nunca existiu antes, através do Espírito Santo. E observe que o escritor de Atos faz questão de registrar um fruto imediato da regeneração. Aquele homem, coxo de nascença, ele entra no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Louvando a Deus. A graça verdadeira, ela sempre vai produzir adoração. Aquele que é realmente salvo no Senhor, ele vai sentir prazer e deleite em adorar a Deus, nem que seja no seu quarto, nem que seja sozinho em casa, mas ele sente prazer em escutar, falar e cantar hinos e louvores a Deus. O pecador alcançado, ele não fica calado, irmãos. Ele não consegue. Ele pode cantar desafinado, igual uma taquara rachada, mas ele canta para a glória de Deus. E o Vitor não sabe o que é taquara rachada, eu tenho que mostrar para ele. Qualquer dia puxar uma imagem na net, né, Vitor? O coração regenerado, ele não se contenta em permanecer fora da presença de Deus, fora do templo, como o mendigo estava. Ele anseia pela presença de Deus, pela comunhão dos santos, por estar unidos ao corpo do Senhor. E aqui está a primeira das 3 lições do capítulo 13 de Atos. A salvação não está na prata nem no ouro, não está nos recursos humanos, no conhecimento humano, na vaidade humana. Não, ela encontra-se unicamente no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há outro nome debaixo dos céus que conceda a salvação aos homens. Este nome, ele não apenas oferece, ele realiza. Este nome não apenas convida, mas ele nos levanta e faz caminhar.
Este nome, ele não apenas nos aconselha a buscar a cura, ele nos cura de forma plena. Bendito seja o Senhor que nos encontrou quando éramos mendigos espirituais. Como a Bíblia nos diz, ele nos amou primeiro. Ele nos levantou pela força irresistível da sua graça e da sua presença. Fez de nós, que éramos antes ossos secos, hoje adoradores em espírito e em verdade. Hoje nós caminhamos, é verdade, mas nós só caminhamos porque Cristo nos firmou sobre os nossos pés. Hoje nós cantamos, alguns mais desafinados do que os outros, é verdade, mas nós cantamos mesmo assim porque Ele nos salvou. E por isso nós queremos louvá-lo, por isso nós queremos bendizê-lo. Se um dia entraremos pelos portões da Nova Jerusalém, será somente porque, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, nós somos chamados e convocados a andar. A segunda grande verdade que eu quero trazer para vocês está no versículo de número 11 ao versículo de número 26. Logo após o milagre, o coxo não apenas anda, mas a Bíblia diz que ele entra no templo saltando e louvando a Deus. O que acontece na multidão? Fica atônita, admirada, não é? E aí Pedro entra em cena. Pedro, ele não permite que a admiração cesse em um puro encantamento ou em aplausos humanos para os apóstolos. Pedro se levanta, desembanha a espada da palavra, porque milagre sem mensagem pode levar ao engano, e sinal sem Cristo não salva ninguém. Pedro declara com firmeza no versículo 12: por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais nós, como se pelo nosso poder e piedade o tivéssemos feito nada? O que Pedro está dizendo é: vocês estão loucos de olhar para nós? Olha para Cristo. Toda a glória pertence a Cristo, não pertence a nós. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Aqui está uma lição preciosa e eternamente relevante que a geração de hoje tem que aprender. O milagre não exalta o homem. O milagre exalta Jesus Cristo e este crucificado. Nós presbiterianos somos acusados de sermos frios. Eu não diria que nós somos frios. Não. Eu diria que nós colocamos a glória a quem é de direito. Irmãos, eu ficaria imensamente feliz em ver qualquer homem orando e outro se levantando e andando. Imensamente feliz em ver cego enxergando, paralítico andando, surdo ouvindo. Eu creio no poder de Deus para essas coisas. Mas é no poder de Deus, e não do homem que está orando, pedindo ou intercedendo. Pedro e João aqui, eles eram vasos frágeis, como eu e vocês. Mas o poder do Deus, de Cristo, estava neles. O poder que levantou o coxo não vinha deles, mas vinha do próprio Nazareno ressuscitado. Nós aprendemos e estudamos no meio da teologia reformada, e essa é uma verdade inegociável. Não há graça, milagre ou salvação na obra do homem. Graça, milagre e salvação só há em Cristo. Só existe no nosso Senhor. O Espírito Santo, sim, ele age de forma sobrenatural através da minha vida, da vida de cada um de vocês. O mesmo Espírito que está em mim, está em vocês. O Espírito Santo pode agir através de qualquer homem, afinal ele age através de uma mula. Não foi isso que aconteceu com o balão? Agora, os instrumentos humanos nada acrescentam eficazmente a obra divina.
tudo ocorre porque Deus faz. Deus nos usa. E é por isso que homens são transformados, pecadores são remidos, paralíticos andam, surdos escutam e cegos enxergam. Assim como o sol brilha, independente da janela deixar ele entrar ou não é? Assim também é a glória de Cristo. Mesmo quando ele usa seus servos para manifestar a sua graça, ele o faz porque ele opera. Se você chegar na sua casa num dia de verão, e isso é uma coisa que eu aprendi aqui em Portugal com os portugueses, a fechar ali a persiana no verão para não mofar, não ficar muito quente e mofar dentro de casa. Não é isso, Vitor? Mas o sol continua quente lá fora. Né? É assim Cristo em nós. É assim Cristo no homem. Nós somos frágeis, somos faros. Mas a luz de Cristo continua irradiando através das frestas da nossa imperfeição, iluminando os nossos corações. E graças a Deus por isso. Porque se dependesse de mim, eu tenho certeza que eu ia para o inferno. Um outro ponto que Pedro ressalta aqui é o confronto com o pecado. Pedro confronta aquela multidão como ele já havia feito no capítulo 2. E depois que ele confronta a multidão, ele aponta para a responsabilidade que aqueles homens tinham. Pedro não poupa o ouvido da multidão ali. No versículo 14 e 15 ele diz: vós negastes o santo e justo e pedistes um assassino, matastes o autor da vida. Que corte penetrante foi esse! A palavra do Senhor ela não foi feita para adular, seja o pecado ou o pecador. Não foi feito para agradar ouvidos humanos. Pelo contrário, Paulo exorta o jovem Timóteo a permanecer firme na sã doutrina, não buscando falsos mestres que falam bonito para coçar os ouvidos, mas se ater a Cristo e a este crucificado. Aqui Pedro mostra que o pecado é real e a responsabilidade humana é séria. Pedro vai dizer que aqueles judeus entregaram Jesus à morte e então por isso eles são culpados. E ainda assim, na mesma passagem, nós vemos a soberania divina no versículo 18. A Bíblia diz: mas Deus cumpriu assim o que havia antes anunciado na boca de todos os profetas. E aí você me pergunta: mas espera lá, pastor, você acabou de nos dizer que os homens entregaram Jesus à morte e são culpados. E agora no versículo 18, o senhor leu que aconteceu tudo conforme Deus havia anunciado. E se Deus anunciou, vai acontecer, não tem como mudar. Como que nós conciliamos isso? Este é o velho confronto da responsabilidade humana com a soberania divina. É um mistério glorioso, irmãos. Há um deleite aqui. O que Deus determina, o que Deus decreta, o que Deus estabelece, acontece. Entretanto, os homens pecam. E os decretos divinos e a culpa humana, a primeiro momento pode se parecer oposição, contraditório, mas a verdade é que eles coexistem perfeitamente. Na cruz, nós vemos essa soberania. Precisava de que Cristo viesse e morresse no madeiro para remissão dos pecados. Para isso, Deus no Éden, no que nós chamamos de proto-evangelho, vira para Eva e fala: olha, vai nascer um do teu ventre, ele vai pisar na cabeça da semente, vai vencer o pecado. Tá. É a primeira menção indireta de Jesus Cristo, que viria mais de 2000 anos à frente. E observem que, apesar disso, Deus já havia determinado, Deus já havia profetizado. É uma profecia da boca divina. Não tem como estar errado. Mesmo assim, no tocante à crucificação, nós temos Pedro por 2 vezes, nos 3 primeiros capítulos de Atos,
falando que os culpados eram os homens que tinham pregado Cristo no madeiro. Este é um mistério tão glorioso que Deus decreta de forma que a vontade da criatura não é violada. Eu e você sabemos que Cristo morreu por nós e que precisamos ser santos como Ele é santo. Mesmo assim nós pecamos. E a culpa dos nossos pecados é inteiramente nossa. Aqui Pedro mostra que o pecado é real e a responsabilidade humana é séria. Eles entregaram Jesus à morte e por isso eles são culpados. Mas mesmo assim, apesar disso tudo, nós observamos a soberania divina no versículo 18, falando que Deus cumpriu o que havia anunciado pelos profetas. Nesta cruz, em Cristo crucificado, nós vemos este encontro soberano. A condenação pelos homens e o plano eterno de Deus se encontram para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui. Para que eu e você pudéssemos ser lavados, unidos no sangue do Cordeiro. O pecado humano não impede a obra de Deus e glória a Deus por isso, porque do contrário, se o pecado impedisse Deus agir, Deus operar, nós estaríamos completamente sem salvação. Mas, mesmo o pecado, serve para que Deus opere o seu desígnio eterno no coração do homem. E aí Pedro parte para algo que eu gosto de chamar de um apelo sigelo. Pedro olha para aqueles homens que ele tinha acabado de acusar e diz no versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados e venha assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Aqui a graça de Deus entra em ação. Homens que antes eram condenados por Pedro, agora são chamados ao arrependimento. O mesmo Cristo que através das palavras de Pedro acusou-os, agora oferece salvação. O Espírito Santo, ele corta a alma para depois poder curar. O arrependimento ele não é apenas uma decisão humana, mas é uma obra que é operada pelo Espírito Santo no coração. Chamado irresistível para todos aqueles que Deus escolheu, ele efetua através de um arrependimento verdadeiro, dando a fé. Nós passamos pelo mês do aniversário da Reforma, e o irmão Alex, no último domingo, falou sobre o sola fide, não somente a fé, como sendo uma dádiva dada por Deus ao seu povo. Bem, porque Deus nos deu fé, e por isso nós temos acesso à salvação, que é exclusivamente dele. O importante é que no começo ao final da mensagem de Pedro, Cristo estava no centro de tudo. Pedro conclui mostrando que o milagre e a pregação não são eventos isolados, como as pessoas podem olhar, mas tudo fazia parte de um plano eterno. Jesus é o descendente que foi prometido a Abraão, o santo, o justo, o autor da vida, no versículo 22 ao versículo 26. Todo o confronto, toda a acusação, todo o juízo, toda a salvação, tudo aqui no discurso de Pedro está centrado em Jesus Cristo. E aí eu apresento para vocês a última das 3 lições, um evangelho que entra em ação. Após confrontar toda aquela multidão com o pecado, apontar a seguir para a glória que há no nome de Jesus Cristo, Pedro conduz o povo a contemplar o caminho de graça, revelando que o mesmo Cristo que curou o coxo também é Salvador, também salva todas as almas a qual ele chama. No versículo 17 ao versículo 19, nós temos Pedro apontando para o reconhecimento do pecado, para que através do reconhecer o pecado, os homens pudessem encontrar a misericórdia de Deus.
Pedro começa lembrando que eles haviam agido na ignorância. No versículo 17, Pedro diz: irmãos, sei que agistes por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento, assim como também os vossos príncipes. Isso é reconfortante, porque é esta combinação de verdade e graça que Deus nos traz, que Deus se revela a nós. Deus nunca vai minimizar os nossos pecados, mas também nunca vai deixar de providenciar a misericórdia, o perdão. Reconhecer o erro é só o primeiro dos passos, é verdade. Mas reconhecer o erro, olhando para Cristo, mostra o coração que já foi quebrado pela palavra do Senhor. A graça de Deus nos leva além da culpa. Ela oferece arrependimento e uma conversão genuína de vida. Pedro exorta, Pedro aponta para a solução dos problemas. Pedro havia dito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Esse é o chamado que o mundo precisa ouvir: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Esse é o chamado que eu e você recebemos. Este arrependimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Ele opera no coração do ouvinte. Ele opera de forma eficaz e irresistível, atraindo aqueles que Deus quer para si. Eu, por mais que estude para fazer um sermão para vocês, eu não consigo gerar arrependimento, mesmo se for o homem mais eloquente dessa terra. O homem só é regenerado, o homem só é atraído, o homem só é transformado em Cristo, por Cristo e através de Cristo. Por isso que nós, quando oramos pedindo perdão de pecados, de confissão de pecados, somos orientados a pedir perdão a Deus, a confessar os pecados a Deus. Não para o pastor, não para o padre ou para o líder religioso. Meus irmãos, quão interessante é o fato de Pedro afirmar que aquele povo estava em ignorância, sem conhecimento, porém ainda assim atribuir culpa para este mesmo povo que estava em ignorância. Não devemos encarar isso como uma controvérsia, mas como um santo aviso. Mesmo quando nós somos ordinariamente pecadores, na ignorância do nosso ser, da nossa alma, devemos buscar o arrependimento perene que precede a conversão verdadeira. O milagre em Atos capítulo 3, deste coxo, aponta para a salvação eterna. Pedro, no versículo 20, diz: para que venha os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Isso não foi um milagre isolado, mas ele tinha um significado maior. O coxo de Jerusalém foi curado para louvar. A humanidade caída é chamada das trevas para a luz, para que louve ao Senhor, para que experimente refrigério espiritual no nome eterno de Deus. O milagre visível é apenas a sombra da obra invisível, a regeneração e a salvação das almas operadas em Cristo. No versículo 22 a 25, Pedro vai dizer como Cristo sendo a promessa cumprida a Abraão. E no versículo 26, nós temos Pedro chamando de forma final os homens a responder ao Senhor que salva. Pedro conclui o seu discurso dizendo: a vós, primeiro Deus, tendo levantado o seu Filho, enviou-o para abençoar-vos, convertendo cada um de vós dos vossos pecados. O Evangelho continua sendo uma oportunidade aberta a todos os eleitos. Deus chamou, Cristo salva, o Espírito Santo regenera o homem. Aqueles que foram levantados espiritualmente não caminham mais na cegueira espiritual, mas respondem em fé e arrependimento, louvando ao nome que cura, confronta e salva.
Por isso eu apelo para cada um de vocês: continue confessando os seus pecados ao Senhor. Ninguém entra no reino de Deus sem reconhecer a sua própria miséria espiritual. Aceitem o chamado de Deus para vossas vidas. Arrependimento e conversão são obras do Espírito Santo, não decisões humanas isoladas. Se Ele te chamou, se Ele fez questão de te buscar, de te trazer a presença dEle, abrace-o com todas as forças. Confie na soberania de Deus. Desde o Éden até hoje, nada escapou dos planos eternos do Senhor. Nem as guerras, nem as lutas, nem pestes, nem pandemia. Tudo tem um propósito determinado. Concluo dizendo para vocês que nestas três verdades, o nome que cura, o nome que conforta e a oportunidade que Deus nos dá de sermos salvos e de proclamar a graça dele, nós temos Ele nos levantando enquanto éramos pecadores e nos colocando de pé. Nós temos a regeneração sendo operada em nós, não pelas nossas forças, mas pela sua graça irresistível. Nós temos uma palavra que conforta o nosso coração e corrige os nossos passos. Deus não agrada do pecado. Deus não se agrada do pecado, assim como não se agrada de ver o pecador pecando. A mesma mão que Ele vai corrigir e punir o pecado, Ele vai corrigir e punir o pecador. O que torna diferente a correção para os seus filhos e o ímpio é a mão de Cristo que está no meio. A mão de Cristo, a justiça de Cristo, a mão de Cristo está sobre as nossas vidas, o que não ocorre no homem sem Cristo. E aí toda a ira do Senhor cai sobre aquele homem, ao tempo que no justo a ira do Senhor caiu em Cristo no madeiro. A graça que é nos oferecida é oferecida através de Deus para uma mudança de vida. Então que nós possamos olhar para esse contraste glorioso entre quem nós éramos e quem nós somos hoje, o quão terrível nós caminhávamos e o quão gracioso hoje nós somos reconfortados pelo Senhor, para que juntos possamos caminhar louvando e glorificando ao Senhor, bendizendo o seu nome. Meus irmãos, o convite é claro para vocês: lancem-se sobre Cristo, o Nazareno que foi ressuscitado, o autor da vida, conforme Pedro nos diz aqui, e deixe que Ele cure a sua alma. Deixe que Ele corte o pecado do teu coração e a seguir sare as suas feridas. Hoje é dia de salvação, como foi dia de salvação para aquele coxo. Hoje é dia de milagres, assim como foi para aquele coxo. Então não negligencie o maior de todos os milagres, que é a sua alma na presença do Senhor. Que o mesmo Espírito que soprou sobre aquele coxo e o fez pôr de pé, sopre sobre as nossas vidas hoje. Que Ele nos levante constantemente, que Ele nos transforme, que Ele nos faça caminhar em novidade de vida sempre, para que no final de tudo, a glória do nome de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã, seja na minha e na sua vida a verdade final, a pedra angular, a luz que o mundo viu. Amém? Espero ter conseguido passar para vocês um pouquinho deste capítulo que é tão cheio de conteúdo. O próximo domingo não serei eu, será o pastor Paulo, então damos sequência no terceiro domingo com o capítulo número 4. Amém? Vamos nos pôr de pé? Pai querido, Deus de misericórdia e graça, Senhor Todo-Poderoso, nós vimos um homem que estava paralisado à entrada do templo, sendo curado pelo seu poder, pelo seu Espírito, pela sua presença, e este homem entrando no templo glorificando ao Senhor. Ó Deus, nós queremos glorificar o Senhor no mesmo Espírito e verdade que aquele homem o fez.
Nós éramos assim e por isso enxergamos, ó Pai, nele um reflexo das nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, mas direciona os nossos corações para a sua glória e para o seu louvor. Que nós possamos ser homens e mulheres tementes ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Que o nosso deitar e o nosso levantar sirva para te glorificar. Que os nossos trabalhos sejam locais, ó Deus, cheios de oportunidades para que a luz do seu Filho brilhe através de nós ao mundo. Por fim, eu peço, ó Pai, que diminua a nós para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Perdoa-nos, orienta-nos e guarda-nos. Leva-nos em paz, ó Deus, aos nossos lares, livrando-nos de todo mal, de todo perigo e de todo empecilho do diabo. Ó Senhor, que esta semana que está começando seja uma semana repleta de oportunidades, de adorarmos, de bendizermos e de louvarmos ao Senhor e de pregarmos ao Senhor este mundo, de sermos baluartes da sua justiça nessa terra e verdadeiros adoradores do seu reino até que o Senhor venha, ó Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, tendo a fé e a plena certeza que o Senhor é conosco, hoje e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima semana. Não esqueçam do Comes e Bebes.